Agora nós estamos aqui no nosso podcast do IESE com a Tainari Lobo, essa excepcional profissional que eu admiro muito, que eu acompanho há algum tempo já, inclusive já estou ali nas suas redes sociais e também tenho a sua pack de documentos lá da Hotmart. Quando eu estava em atendimento e estava com a clínica, já tinha ali para me orientar, tá? E muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, meu amor. Que honra estar aqui com você, revê-la, né? Estar aqui com vocês também, profissionais da estética. Espero poder ajudar e responder muitas dúvidas que eu tenho certeza que o coraçãozinho de vocês está cheio por aí. Nossa, com certeza. A gente está agora com esse podcast que é saúde e sucesso, né? O nosso tema aqui do nosso podcast. E hoje a gente trouxe um tema bem interessante, que é as leis da beleza, que é uma dúvida que eu acho que todo mundo que vai trabalhar com estética tem muitas dúvidas na parte de legislação, né? A gente tem aí tantas permissões e não permissões, né? Tem pode, não pode, e a gente fica um pouco perdido muito em relação a isso. Então a gente pensou em você e não mais em outra pessoa, porque sei da excepcional profissional que você é, né? E de quão sério é o seu trabalho em relação aí com o direito na estética. E eu queria que você nos trouxesse aqui algumas orientações, né? Primeiro, Thay, vamos pensar naquele profissional que ele tá saindo agora pro mercado de trabalho, ele formou ali, profissional da saúde, e ele quer começar a atuar com estética. O que seria ali esse primeiro passo para esse profissional? Olha, depende do profissional. Um grande erro que os profissionais cometem é de se formar e não verificar sobre conselho de classe, se tem um conselho, se tem alguma legislação que precisa seguir. Infelizmente, as graduações, isso não é culpa do profissional, mas infelizmente as graduações elas têm uma falha muito grande, que é de não entregar essa base jurídica, esse conhecimento jurídico para esse aluno. Então ele sai achando que as técnicas, que os equipamentos e os produtos são as únicas coisas que importam. Mas também é necessário esse conhecimento. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte: lembra da primeira vez que você dirigiu? Que você entrou no carro? Era tanta coisa para lembrar. Era retrovisores, tinha que lembrar do cinto, até o nosso cabelo, prendia cabelo, a altura do salto do tênis, ou se a gente dirigia descalço, passar a marcha. Era tanta coisa. Hoje a gente dirige sem ver. Do nada a gente chegou no local. E tem gente que ainda consegue dirigir fazendo outras coisas, se maquiando, penteando o cabelo, fazendo a sobrancelha, porque é algo que com o tempo, com a rotina, se tornou muito comum. Tem muitos profissionais que têm medo de ter acesso a esses conteúdos, a esses conhecimentos, porque acham que é coisa demais. Só que a gente vai se acostumando, a gente vai se adaptando. É necessário que essa pessoa tenha acesso a esses conhecimentos, por quê? Esses primeiros passos, eles geram insegurança. E isso é extremamente comum. Só que depois que esse profissional se acostuma com isso, vira algo completamente tradicional. Ele vai ter uma rotina de estar atento às resoluções, de estar atento às legislações, procurar os canais corretos, porque infelizmente muitos profissionais ainda acreditam em fake news, acreditam que injetável é invasivo, e mais aquele tanto de coisa que a gente tem que ficar desmentindo o tempo inteiro. Nossa, né? E é demais. E você falando isso, realmente, eu vejo muito isso dentro da sala de aula, aqui dentro da pós-graduação. Primeiro, a gente é muito treinado para ser técnico, mas a gente não é treinado para ser empreendedor, para entender do que eu estou falando ali, né? A questão da legislação. Eu vejo muita falha, Thay, principalmente quando o aluno às vezes chega para mim: ai, professora, me manda para mim a sua ficha de anamnese, qual que é o termo de consentimento que você usa? Que é tudo muito pronto, às vezes por talvez esse medo de procurar essa informação, ou às vezes achar que isso é gasto também, é uma coisa que eu vejo muito, e eu acho que você deve receber muito isso, muita dúvida em relação a isso também. É uma objeção gigantesca, porque quando pensam, preciso de um serviço só para fazer uns documentos. Não, mas se uma advogada fizer, deve ser muito caro. Uma das intenções minhas, você até comentou do PEC, uma das minhas intenções do PEC era exatamente para ajudar os profissionais com um valor acessível. Sim. Porque as pessoas tinham receio de me perguntar,
E aí, quando falavam, Thay, olha pra mim, ver se os documentos da minha clínica estão adequados. Aí eu ia olhar, tinha ficha de anamnese misturada com contrato, que metem uma cláusula de pagamento lá dentro da ficha de anamnese, e aí o paciente assina um monte de coisa. Quando você olha o documento, ele é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Um juiz, caso a gente precise apresentar esse documento como prova, o juiz vai olhar esse documento e vai falar assim, o que é isso? Não é um contrato porque não tem todas as características de um contrato, falta um monte de coisa. Não tem um consentimento do paciente porque não tem outras perguntas aqui. O que é isso? Não conheço esse documento. E aí se torna uma prova inválida. E aí é que fica caro. Porque um processo, as custas de uma indenização são muito maiores do que a questão da prevenção, a gente sabe. Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente dentro da estética. A prevenção, ela é muito mais vantajosa no sentido financeiro do que um tratamento. Porque quando a gente vai tratar uma pele que está com uma flacidez de anos e anos, acesso a sol, falta de hidratação, paciente que bebe pouca água, ele vai fazer tratamento, vai ficar pelo menos uns 10 mil reais por mês. E olha lá, porque é tanta coisa. Agora um botox que essa pessoa vai fazendo, e é um botox preventivo, aí ela paga R$1.000 a cada sessão, e faz umas 3 sessões por ano, no final das contas ela nem precisa desse tratamento. O preventivo sempre vale a pena. E é uma objeção que realmente a gente precisa quebrar dentro da estética, porque o profissional não tem paz por ter medo. E ele tem medo porque ele sabe que está faltando alguma coisa para essa segurança. Segurança é algo que eu prezo bastante. Tanto nessa questão do profissional conseguir se posicionar como um profissional de destaque, que a gente consegue esse posicionamento mesmo ainda se graduando. Eu vejo muitos alunos meus que já são influenciadores da área da estética, mesmo sendo estudantes, porque eles já começam a falar com outros estudantes, e aí no final da pós-graduação eles começam a se comunicar com os seus futuros pacientes, e aí depois eles viram o profissional da estética de fato se comunicando com os pacientes. É algo que está mais relacionado a marketing, mas é uma segurança que eu gosto de priorizar também. E isso tudo está relacionado ao que eu posso fazer. Quando eu sei o que eu posso fazer, eu vou lá e faço. Quando eu não sei, eu fico com medo e não faço. Verdade. Isso é verdade mesmo. E eu vejo muito isso aqui. E às vezes, realmente, o aluno ele fica com esse receio de trabalhar, esse receio da intercorrência que que eu vejo muito dentro da sala de aula. Ai, professor, eu tenho muito medo de intercorrência e de um processo. Aí eu falo assim, peraí, vamos lá. Você tá preparado para fazer esse procedimento? Vamos partir do princípio, né? E segundo, intercorrência, todos nós podemos ter, mas o que vai mudar é a sua conduta perante isso. E tá aí falando sobre isso, qual seria uma conduta? Vamos supor ali que eu tive uma intercorrência dentro do meu consultório. Eu sei que como profissional eu vou ali cuidar desse paciente, eu vou acompanhar todo esse paciente, tanto se eu não fizer o tratamento, eu vou pagar esse tratamento, eu vou acompanhar ele em todo o tratamento. Mas e juridicamente? Qual seria a orientação para esse profissional que, sei lá, aconteceu uma intercorrência? Qual uma orientação para a gente passar para esse profissional? Como ele deve conduzir isso? Olha, eu sou bem chata nessa questão de intercorrências. E se você me permite, eu vou até contar rapidamente uma situação que aconteceu. Foi bem no começo do direito na estética, eu estava aí atuando na estética há uns 2 anos, pouco tempo. Já tem 6, né, que eu atuo com a estética, então eu estava bem no comecinho ali. E aí uma profissional da estética me procurou, eu não a conhecia antes, me procurou falando que uma paciente estava processando. Eu sempre tive a vertente, o pensamento de que processo todo mundo pode receber e tá tudo bem. Ser condenado já é outra história, porque para que eu seja condenado, aconteceu alguma coisa de errado. Pode ter sido de fato uma intercorrência que eu causei, trazendo aí a questão da culpa, que é a negligência, imprudência e imperícia. Quem é meu aluno, quem já foi meu aluno sabe que eu falo disso nas minhas aulas de pós-graduação. E aí, ou então essa pessoa não teve provas o suficientes, que é o caso de uma ficha de anamnese, onde esse paciente deveria alegar uma alergia, mas como o profissional nem entregou, ele nem tem uma prova disso. Então, a falta de documento pode ser também um agravante para que haja essa condenação, né? E aí ela me procurou, eu não a conhecia antes, ela não tinha nenhum suporte jurídico, mandaram meu Instagram para ela, cheguei no centro de estética e eu vi que ela estava andando com um pouquinho de dificuldade, mas não questionei. Era uma jovem, né? Mais ou menos da minha idade. E aí nós começamos a conversar e ela me contou que ela estava sendo coagida, a paciente ligava para ela de madrugada,
falava que o rosto estava torto, que ela tinha acabado com a vida dela, porque o paciente, quando ele decide, ele destrói sua vida. Ele destrói a sua paz. Você pode estar em casa, jantando com a sua família, ela vai te ligar, ela vai fazer vídeo, vai te mandar, vai ficar chorando, vai na sua clínica ficar gritando na sua porta. O paciente, quando quer te destruir, ele destrói. E era isso que essa paciente estava fazendo. Ela ia lá no centro de estética, chorava, espantava os pacientes que estavam lá. Depois ela mandava vídeos de madrugada, olha, eu não tô conseguindo nem dormir. E quando eu vi as fotos, eu percebi que tinha uma certa manipulação das imagens, porque era a mesma foto, mas invertida, e aí a boca estava muito maior, tinha sido um preenchimento labial apenas. Guardem essa informação. E aí esse preenchimento labial teve uma pequena inflamação. Ela mandou um vídeo para a profissional, onde ela espremia o lábio. Pra inflamar mais ainda. Exatamente. E aí corta para um momento em que ela abaixa, pega um gato, nada contra gato. Eu sou dog, eu sou dogueira, não sou gateira. Mas pegou um gatinho, que a gente sabe que fica andando para tudo que é lugar, abraçou o gato e continuou espremendo o lábio. E ela estava no banheiro. Contaminação. Exatamente. Né? Sabe quando sai aquela aguinha dos machucados da gente? Todo mundo que se machuca, começa a sair uma aguinha se a gente apertar. Tava saindo aquilo, não tava saindo produto mais. Ela já tinha tirado tudo espremendo. E no vídeo ela chorava, olha aqui, não para de sair produto, tanto de coisa que você colocou em mim, eu tô apodrecendo, não sei o quê. E aí foi no IML. O IML faz uma ultrassom. Quando ele identifica que tem um material ali dentro, o que eles vão falar? Existe um produto não identificado. E aí o que ela começou a alegar? Ela não colocou preenchedor em mim, ela colocou foi outra coisa. Porque eles não vão coletar uma amostra do material, é só uma ultrassom que vai identificar que tem um material ali não identificado. Só que não aconteceu rejeição nem nada. O que essa pessoa falou no processo? Essa pessoa colocou no processo que ela tinha feito uma harmonização facial, que tinha ficado 3 horas lá fazendo o procedimento, que tinha gastado não se sabe quantas ml, e que pagou só R$500 e juntou um comprovante do cartão, alegando que o preço baixo era pela baixa qualidade dos produtos e também da baixa mão de obra, da qualidade da mão de obra. E aí ela me mostrou essa questão do processo, perguntei para ela, certo, cadê a ficha de anamnese dessa paciente? Não fiz. Cadê o contrato? Porque no contrato a gente consegue colocar que você fez só o preenchimento labial, a gente descarta isso. Não tem. Era uma paciente de mais de 60 anos, uma paciente já idosa. A gente tem o costume de sempre dormir de um lado, e a gente sabe que vai amassando e tem a perca óssea que não é simétrica, vocês que me ensinaram isso. Essa paciente alegou que o rosto estava torto, e ela juntava uma foto de frente como se fosse uma 3x4, que dava para ver uma assimetria, mas era da velhice. O que a gente conseguiu fazer? Sentar e chorar em posição fetal, porque não tinha prova para defender essa profissional. Eu consegui diminuir um pouco da condenação. O juiz, todas as provas que eu apresentava eram falas. A minha cliente disse isso, certo, doutora, mas como que você vai provar? Ela não tem contrato. Esse caso me trouxe uma insegurança tão grande dessa falta de provas, de documentação, que eu passei a exigir isso de todo mundo que entra em contato comigo. Eu só aceito conversar com você se você entregar as fichas de anamnese para o seu paciente. Se você, a partir de agora, começar a entregar os contratos, porque sem isso eu não consigo te ajudar. Eu não consigo assessorar uma clínica com esse tipo de posicionamento, com essa ausência dessas provas, porque sem elas a gente vê que um processo, infelizmente, pode acontecer. Resumindo, essa profissional foi condenada por algo que ela não fez. O que eu consegui fazer foi apresentar que ela havia... que ela estava numa situação de debilidade física, porque ela descobriu um câncer, por isso que ela estava andando com dificuldade, tinha feito uma esterectomia total, né? Eu acho que se chama assim. E aí ela estava andando com dificuldade por isso, teve uma questão de divórcio, estava quase perdendo a guarda da filha, por questões financeiras. E aí o juiz acabou entendendo que podia sim reduzir aquela condenação. Depois do recurso, de 18 mil passou para 12 mil. Aí eu pergunto, todo profissional da estética teria 12 mil assim para pagar de indenização? É um valor que é exorbitante, para mim é difícil. Ela teve que fechar a clínica. O juiz pediu para que ela desse um relatório de todos os equipamentos que ela tinha dentro do centro de estética.
e ele fechou a porta do centro de estética com tudo dentro por R$12.000. Equipamentos de 40 mil, de 30 mil. Ele entendeu que pelo uso seriam considerados como aquilo ali. A cliente pegou os equipamentos, vendeu, lucrou em muito, com certeza, e a profissional da estética acabou desistindo do ramo. Nossa, meu Deus. E era uma profissional que tinha um grande potencial, tudo isso por conta de uma paciente problema, que é um apelido que eu gosto de colocar nesses pacientes, que infelizmente tem até o mesmo padrão comportamental, é aquele que demonstra tanto carinho por você que nem te dá vontade de entregar um contrato. E aí, quando acontece essa intercorrência, a primeira coisa que a gente vai olhar é o quê? A gente consegue provar que essa intercorrência não ocorreu por uma falha sua, por culpa, imprudência, negligência, imperícia? Certo, se a gente consegue provar isso, é o primeiro passo. Segundo passo, essa intercorrência ela aconteceu por quê? Existe um dano que é considerado dano imprevisível, que é aquele que a gente consegue até mencionar na alergia a camarão. Se eu como camarão hoje e eu como amanhã também, amanhã eu posso ter alergia, mas hoje eu não tenho. A alergia a camarão ela é muito melindrosa, né, que fala, ela é muito aleatória, a reação alérgica em si. Então, eu vi casos já de pacientes que sempre fizeram botox, um belo dia tiveram alergia à toxina botulínica. Quem vai me garantir que esse paciente que você fez hoje, daqui 3 meses ele volta e não vai ter alergia? Esse dano imprevisível, ele pode acontecer. Ele é previsível, mas ele não é inevitável, porque o paciente não vai chegar com adesivo na testa dizendo hoje é o dia da minha alergia. Ele vai chegar e vai ter uma reação. O profissional tem que estar preparado. Questão de intercorrência que eu falo bastante também. Tenha acesso a informações de primeiros socorros. Tem que falar isso agora. Tainara, eu sou profissional da saúde, mas é claro que eu sei. Talvez não. Porque a gente vê muitos profissionais da saúde, e isso eu falo porque eu sou mãe agora, tenho um bebê em casa, e eu vejo muitas profissionais da saúde falando assim, nossa, mas você conseguiria desengasgar o seu filho? Eu não conseguiria. Você tem que saber reagir. De você é exigido esse tipo de postura, porque o profissional da saúde estética, ele não deixa de ser profissional da saúde. Exatamente. E ele é um garante. Esse garante, dentro do direito, ele é uma pessoa que vai garantir o bem-estar das pessoas que estão ali à volta dele. Então, esse profissional, ele precisa ter esse suporte de primeiros socorros, saber como agir, nem que seja para manter o paciente calmo. Percebeu que o paciente está coçando a garganta, paciente, evita fazer isso e não se descabelar e começar a correr de um lado para o outro sem saber o que fazer. Tem que saber o que fazer. No caso de uma intercorrência, isso é extremamente importante. Dar suporte para o paciente. O profissional que foge da situação, que infelizmente é uma questão que acontece, é um instinto natural da gente, a gente fugir quando tem algum problema. Isso é muito comum. Mas dentro dessa situação, caso aconteça uma intercorrência, esse profissional tem que fazer o quê? Dar o suporte. Se ele não dá o suporte, é considerado um determinado abandono. Sim. E aí esse paciente vai alegar o quê? Eu fui completamente ignorado, essa paciente não me deu o suporte que eu precisava, e aí piorou, por isso que eu tomei tal medicamento, por isso que eu fiz tal massagem, porque ela não me orientou. O profissional tem que estar ali em cima o tempo inteiro. Não é obrigar a ir no médico que você quer, mas é estar ali o tempo inteiro, nem que seja ligando. Paciente, como você está hoje? Você pode me mandar vídeo? Como é que foi a sua consulta com o médico? E assim sucessivamente. A única coisa que eu sempre peço, e para concluir aqui essa lista de cuidados, é a questão de devolver valores. Quando a gente devolve um valor dentro do judiciário, a gente só devolve por 3 fatores. Dano moral, dano material e dano estético. Tem muito profissional que fala assim, não, mas eu já vou devolver, já vou pagar para ela o valor do procedimento e vou pagar também as consultas. Vamos lá, uma pessoa que está de fora, que não te conhece, não sabe que é um paciente problema, é um juiz que vai analisar o seu processo. Quando ele vê que você devolveu os valores sem reclamar, foi a primeira atitude que você teve, é considerado como confissão. Olha só. Eu não posso simplesmente devolver os valores, porque eu estou assumindo a responsabilidade e, inclusive, já estou antecipando o dano moral, o dano material. E aí o juiz só vem com o dano moral por cima. Então, não devolvam os valores. Tainara, mas o paciente está insistindo. O que você vai fazer? Segredo, não foi eu que te falei. O que você vai fazer? Você vai falar para esse paciente, olha,
eu vou entrar em contato com o meu jurídico, porque o meu jurídico é que vai lidar com essa questão agora, já que você está pedindo os valores de volta. Meu jurídico está alinhado com o meu financeiro. Tainara, eu não tenho jurídico. Aí você vai ligar para um advogado de sua confiança e vai falar, então, já te meti num problema. E conta o que aconteceu. É melhor não tomar nenhuma atitude, transferir para quem pode tomar essa decisão, que seria um acompanhamento jurídico nesse caso, do que você simplesmente fazer o que acha que é certo e depois ter uma consequência. Então, acredito que o profissional que tem essa atenção, e é um ciclo que precisa ser, de fato, analisado por completo, porque se esse profissional faz esse círculo diante dessa situação, ele consegue ter ali uma segurança para resolver depois. O erro está em tentar resolver para poder dormir em paz logo. É igual a maternidade. Se você acha que ser mãe é algo que vai te fazer bem 100% e só, você tá errado, porque você vai ficar a noite sem dormir, só que depois vai passar. É exatamente isso que acontece. Pode virar um processo? Pode. Mas você vai ser condenada? Aí já é outra história. E sem falar que isso leva muito tempo também, né? Um processo desse. Sim. Você me falou isso, me trouxe assunto para outra hora. Assim, uma situação que aconteceu comigo na clínica, bem parecido com a situação dessa paciente. Só que o meu não chegou. A gente não chegou a ter um processo a dar andamento, até porque a gente, na época, não conhecia você, foi uma outra advogada que estava à frente do caso. Tá perdoada só por isso. Obrigada. Uma outra advogada que estava à frente do caso em relação a isso. E foi uma situação bem parecida, assim, mas na verdade foi uma reação alérgica de uma pomada tópica que foi passado, mas a gente tinha ficha, tinha contrato, tinha termo. E foi, assim, o que realmente nos resguardou em relação a isso. Então, é extremamente importante. Agora, você falou uma coisa aí que eu não sabia, essa questão de não devolver o dinheiro por ser uma confissão. Olha só. Tem muitos profissionais que pensam que é a atitude certa, né? Aí, é uma frase que eu escuto com muita frequência. Eu acho até engraçado, porque parece que é uma informação que entra na cabeça do profissional assim que ele veste o jaleco. Pelo bem da minha saúde mental, eu vou resolver esse problema logo com esse paciente. Não faz isso, porque só piora a saúde mental. Vai virar processo depois. Aí o seu paciente, como o advogado dele já vai estar ciente dessa situação, o advogado dele já vai falar: Excelência, o profissional até devolveu o valor, até quitou a questão das consultas médicas, arcou com medicamentos, já confessou. Fica muito mais fácil. Essa questão, então, de ajudar com a medicação, com as consultas, não o que o profissional tem que fazer? Paciente, guarde todos os recibos, que aí o meu jurídico está à frente dessa questão. Se a gente precisar, a gente discute no judiciário. Uma coisa que eu preciso falar para os profissionais, e é uma informação que eu tento priorizar já tem 6 anos, desde que eu atuo. Não tenha medo de ir para o judiciário. Às vezes é necessário, pelo seu bem. Porque um paciente vem e começa a apresentar tanta coisa, e aí parece que você é a parte frágil da questão, e na verdade não é. Às vezes você é a pessoa que também precisa de justiça, e um processo vai te ajudar, e é algo que acontece bastante. Nós estarmos lidando com um processo que foi iniciado por um paciente, só que em determinada situação a gente inverte. A gente solicita a inversão do polo do processo, que aí o polo ativo se torna polo passivo. No caso do paciente que processou, o paciente se torna processado. A gente inverte, porque no meio do processo a gente consegue mostrar que, na verdade, quem é a vítima é o profissional. A pessoa estava agindo de má fé. Exatamente. Porque tem pacientes, quem é meu aluno sabe, e já vai se lembrar, inclusive, do nome que eu coloco. Eu apelidei por um nome bem específico, não vou falar aqui para não falar que foi problema. E se tiver alguém na minha sala com o mesmo nome, eu mudo o nome, eu coloco outro. Mas é um nome que eu apelidei desse paciente, que ele vem e ele já está preparado para te fazer mal. Ele já chega buscando as informações. Ele já chega, inclusive, omitindo uma alergia. Teve um caso de uma paciente, que foi o primeiro caso de paciente que eu lidei, porque eu pensei no começo o seguinte: não tem advogados na estética. Eu vou ser a primeira. Eu preciso entender como o advogado do paciente vai pensar, porque eu não sei. É muito fácil defender um profissional, mas eu tenho que saber os argumentos que vêm para cá também, que vêm contra os meus. E aí, nesse quesito, o que aconteceu? Eu aceitei advogar para uma paciente. Essa paciente me procurou com uma pitose.
Falei, nossa, chato, né? O olho nem mexia. Tava caidona a pálpebra dela, assim. Quando iniciamos a ação, o advogado da profissional entrou em contato comigo, fez um acordo, a paciente aceitou, o processo encerrou. Não teve condenação por conta desse acordo, mas um acordo também é uma confissão. Resolve mais rápido? Resolve. Mas quem entrar no processo com a visão jurídica vai olhar e entender que essa profissional fez coisa errada. Por isso que ela entendeu o acordo. Ela fez um acordo. Depois de alguns meses, essa paciente me procurou de novo. Com a mesma pitose. Eu me lembro que eu olhei pro Hernani e falei, que dó dessa mulher. Porque ela faz um botox, pitose. Depois de meses, fez os procedimentos para sair logo o botox, o ultrassom, não sei o que, as massagens, e aí ela faz de novo e tem pitose de novo, coitada, que azar. E marquei com ela da gente se encontrar pessoalmente para conversar. Pela dó que eu fiquei dela, eu falei, não, eu te ajudo de novo, não tem problema. 2 vezes o mesmo erro, né, que é isso. E aí eu conversando com ela, ela falou assim, não, mas inclusive eu tenho até um argumento bom que vai ajudar a fazer esse processo ficar rápido igual o outro. Falei, como assim, querida? Então, é porque ela não tinha que ter me perguntado se eu tenho alergia. Aí eu tinha. Pois ela não perguntou. Eu falei, mas você tem alergia a botox? Ela, não ao botox, eu tenho alergia à lactose. E tem toxinas botulínicas que tem proteínas do leite ali para ajudar na função. Quando ela me falou isso, eu só me lembro que eu empurrei a mesa, levantei e falei, meu amor, boa sorte. E eu vou entrar em contato com a mulher que você está tentando processar, porque eu vou fazer questão de fazer parte do jurídico dela. Entrei em contato, ela é minha cliente até hoje, a profissional. Porque isso é algo que acontece. Tem paciente que vai negar uma situação, e aí o que você tem que fazer? Ter todas as provas. Tainara, mas o paciente vai assinar na ficha de anamnese que não tinha alergia. Meu bem, você vai ter uma prova. Falando ele mesmo, dizendo, eu não tenho alergia, pode fazer. Mesmo que ele negue, aí sim entra a questão da boa-fé. Esse paciente agiu de má fé, ele não trouxe as informações corretas sobre ele mesmo. A gente vai ter uma prova contra ele. É por isso que é importante exigir o preenchimento completo desses documentos. E gente, ficha de anamnese, para mim, é um dos documentos principais, porque quem trabalha com plantação sabe como é que funciona. A gente tem que conhecer o solo para entender o que pode ser plantado ali. Se precisa de um tratamento antes, se vai vingar aquela plantação, se vai ser dinheiro jogado fora. Quando a gente faz a ficha de anamnese, é buscando essas informações para entender o solo, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer. Se essa pessoa faz a ficha de anamnese, só pergunta nome, idade, tem alergia a alguma coisa e bora fazer o procedimento, tá faltando um monte de coisa. E os medicamentos? E se essa paciente toma um anticoagulante? Aí você vai fazer um preenchimento, uma harmonização nessa pessoa. E aí, com o furo, ela começa a vazar sangue a rodo aí por conta de um medicamento que você não estava preparada para isso. Que você não soube, não deu a essa paciente a oportunidade de falar. E aí, essa paciente, por não ter falado, não pôde parar de tomar durante 3 dias para depois fazer o procedimento. É muita coisa que entra. Dar para esse paciente a oportunidade de falar os medicamentos que ele toma, os procedimentos que ele já fez. Se ele se recorda de algum desconforto pós-procedimento, se já fez alguma cirurgia, se teve alguma alergia nessa cirurgia, se ele faz acompanhamento médico, quando foi o seu último exame de sangue? O paciente que está, de fato, preocupado com a saúde e com o seu bem-estar, que a gente sabe que estética está relacionado com essa questão do que a própria Organização Mundial da Saúde fala, que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, para a pessoa estar bem, ela tem que se cuidar também. E aí, se a pessoa fala assim, não, já tem uns 2 anos que eu não faço exame de sangue, já te liga um sinal de alerta aqui, uma sirene aqui, opa, esse paciente eu tenho que ligar um alerta, porque ele não se cuida. Que tipo de pessoa vai se alegar saudável se já tem 2 anos que ela não faz exame de sangue? Eu faço de 3 em 3 meses, eu sou chata pra caramba com isso. Se dependesse de mim, meu filho também faria. Só que parece que neném só pode 1 vez por ano fazer exame de sangue. Aí eu fico na dúvida, né? Será que tá bem? Será que não tá? Fico pela cor. Mas eu faço a cada 3 meses. Eu sou a louca dos exames. Tava fazendo exame essa semana, inclusive. E é o correto, porque isso vai me falar se eu estou bem e vai falar pro profissional que eu estou bem também. Verdade. Ô, Tainara, você me deu uma coisa que eu falo muito dentro de sala de aula, né? Por falar em falar muito, eu falo demais, tá? Não, tá ótimo. O assunto tá interessante. Eu tô caladinha porque eu tô aprendendo aqui mais ainda com você. Eu falo muito sobre isso com meus alunos dentro de sala de aula,
é essa questão de avaliação. Você conhecer o seu paciente, avaliar ele de forma correta, porque isso te direciona muito para o que você pode e o que você não pode fazer. E eu vejo muito, já deixando uma deixa assim para os meus alunos, ó, que aluno tá muito preocupado só com a parte prática, só que é prática. E esquece de que a teoria, o conhecimento que você vem antes daquela prática ali é extremamente importante. Que se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não domino a técnica, não adianta eu ser só injetor. Eu tenho que ter esse conhecimento e o conhecimento técnico, né? Não só o conhecimento técnico ali de injetar, de realizar, mas esse conhecimento técnico de conhecer o meu paciente, fazer uma avaliação, uma conduta, até o olhar do seu paciente sobre você muda. Sim. Em relação a isso. Aí fala, não, aqui é diferente, meu profissional, ó, tô assinando um contrato, eu tenho uma ficha bem feita, ele me perguntou tudo, esse profissional aqui, ele tem responsabilidade. E exatamente. Essa visão muda, né? Muda muito. A minha mãe começou a ter acesso agora, trazendo aí essa deixa, né? Sobre a visão do paciente em relação a você. Porque sim, o paciente, ele vai te olhar. Eu costumo falar, inclusive, que quando o paciente te olha, ele já tem algo, ele já tem uma imagem que ele montou de você. Se você procura um profissional e você se depara com um profissional que está ali, com perdão da expressão, mas desleixado dentro da profissão, quando a gente vai no salão para cortar o cabelo, a gente não olha o cabelo da pessoa que está cortando o cabelo da gente? Se o cabelo dela estiver feio, você vai falar, como é que eu vou confiar nessa pessoa? Se o cabelo dela tá feio, como é que ela vai cortar o meu? É isso que a gente observa como paciente. E eu sou o paciente. Eu não sou profissional da estética, sou apenas advogada que atua na área. Mas eu observo todos esses fatores. Quando o profissional tem uma postura de segurança, esse paciente não consegue nem traí-lo. Porque quando ele vai em outro profissional, ele vai olhar e vai falar assim, não, eu não me senti tão seguro. Parece que até a poltrona tá desconfortável. É a mesma. Comprou na mesma loja, mas não tá. Parece que eu tô meio... até a água fica ruim. É aquele... Eu gosto quando... Tem até uma profissional que faz os procedimentos em mim. Sou eu quem faço as fichas de anamnese dela. Sou eu que faço os contratos. Ela olha pra mim e fala assim, tá, você sabe o que tá escrito, mas por favor, leia e preencha. E todas as vezes eu leio e preencho. E eu gosto, é assim. Porque é assim que eu me sinto segura para fazer o procedimento. Quando eu chego em alguém e falo assim, não, tá, eu tenho o seu PEC, você já sabe o que tá escrito lá, não vou nem te pedir para assinar. Opa, então tô de saída. Porque eu tenho imagem para preservar, eu não tenho possibilidade de ficar 15 dias afastada com a cara feia, torta. Eu tenho que sair aqui bonito, então dá licença. Eu gosto exatamente de sentir essa segurança, e todo paciente gosta. A minha mãe começou a fazer procedimento estético há pouco tempo. Aquela questão, né? Ah, não, já tô velha, 50 anos, tô velha. E aí começou a fazer procedimento estético agora, e ela mesma comentou, nossa, Tainara, é impressionante, né? A pessoa atende a gente com uma segurança, é uma mão firme. Levei minha mãe para ser paciente modelo uma vez. Ela falou, não volto nunca mais. Algum problema com os profissionais que estão aprendendo? Não. Mas é que o profissional que está aprendendo, ele é inseguro. E essa insegurança do profissional, o paciente sente. Sim. O fato, até professores orientem os seus alunos como pedir ajuda durante uma aula prática. Porque tem aluno que vai falar assim, professora, vê aqui se eu marquei certo. Gente, você quer fazer o paciente correr? Como assim ver se eu marquei certo? Minha cara? E se marcou torto, vai aplicar? É uma orientação que precisa ser passada, porque depois, às vezes você atua em conjunto, tem muitos profissionais que atuam, eu não gosto de fazer o full face, mas eu faço o lábio. Então, quando alguém vai fazer o full face, eu entro na parte labial. Aí você vai ficar pedindo ajuda pro seu sócio, na frente do paciente. Eu falo muito isso para as instituições que eu dou aula. Preservem a visão que o paciente modelo tem dos seus alunos. Porque o paciente modelo, ele é recorrente. A gente sabe que quem vicia em procedimento como paciente modelo, continua sendo paciente modelo. E é uma porta de entrada para você ajudar os seus alunos a serem seguros. Instrua os seus alunos, porque essa insegurança acaba, inclusive, prejudicando. Aí vem aquela, mas essa pessoa já é formada? Sim, ela está terminando a pós-graduação, mas ela já mexeu com agulha? Ela é enfermeira, meu Deus, mas ela estava com medo. Entende como muda? É uma visão que precisa ser melhorada. E todo profissional merece passar essa segurança, porque você sabe.
A gente esquece do conhecimento da gente quando tem alguém que sabe mais na nossa visão. Mas entenda que você também sabe. Você não esqueceu tudo, não está começando do zero, só está aprendendo mais. E é isso que interessa. O paciente vai observar tudo isso. Verdade. Eu me vi dentro de sala de aula aqui. Os alunos, professora. E aí o paciente com o olho arregalado, assim, já. Ou então o paciente tá de olho fechado, assim, mas tá rezando o terço, assim, mentalmente. Eu tenho umas pacientes que às vezes chegam... Você vai ficar aqui do lado? Não, meu bem, pode ficar tranquilo, eu tô aqui do lado. É desse jeito. Tá, e agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vamos falar um pouco de atualidade agora, mudando um pouquinho o foco aí. E não tão, né, tanto assim, mas eu vi que o CREFITO soltou agora uma lei, me corrija se eu estiver falando errado, tá? Sobre prescrição, que o fisioterapeuta agora ele pode fazer a prescrição de algumas medicações. É isso? Sim. Na verdade, foi só oficializado através de uma resolução. Não está errado, é uma legislação dentro do próprio COFITO, que é o Conselho Federal, né, de Fisioterapia. Mas o que acontece? Esse profissional, fisioterapeuta, ele já tinha diversas liberdades. A gente sabe, é uma coisa que eu falo em sala de aula, que dentro dos profissionais que atuam hoje em dia, aquele profissional que tinha mais liberdade sempre foi o fisioterapeuta. Porque os principais cuidados sempre foram com ele, a questão de tratamento pós-cirúrgico, atendimento em relação a feridas, sempre foi o fisioterapeuta. Então, toda essa modernidade chegou primeiro no fisioterapeuta, nessa questão de evolução de cicatrizes e, enfim, de melhoria do organismo, né, sistêmica. Esse profissional ele sempre pôde prescrever. Só que nunca foi algo oficializado. Então, o que aconteceu? Eles soltaram uma resolução. E aí, através dessa resolução, esse profissional tem mais segurança nessa prescrição. Antigamente, o que eu sempre falava? Primeiro, conheçam o seu conselho de classe. Tainara, eu não tenho conselho de classe porque eu sou esteticista. Tá tudo bem. Observe a sua legislação e as legislações ligadas a ela. Inclusive, a lei do ato médico entra nesse ponto. Se você tem um conselho de classe, observe as suas resoluções. Eu sempre falo... Leia, saiba de cor, pelo menos as informações importantes. Código de ética, publicidade e propaganda e também as resoluções relacionadas à estética ou à saúde e bem-estar. Por quê? Tem muitos profissionais que falam assim, eu gosto de pedir para o meu paciente tomar o prednisona para ajudar a questão do inchaço pós-procedimento. Será que eu posso fazer isso? O fisioterapeuta pode, o farmacêutico pode. O biomédico também tem algumas autorizações para fazer essa prescrição. O que seria a prescrição? Entregar um papelzinho com formato de receita, sua assinatura e falar, vai lá e compra. O fisioterapeuta ele não podia prescrever medicamentos que eram restritos à prescrição médica, que são os tarja preta, aqueles mais intensos, os antibióticos, que precisam dessa retenção de receita. Agora eles podem fazer essa prescrição. Então foi só formalizado, mas é algo que nunca teve uma proibição. E é uma coisa que eu sempre falo, na ausência de proibição a gente tem uma autorização. Mas foi muito importante o conselho ter formalizado também. Nossa, olha só, legal. E falando de ato médico, você havia comentado alguma coisa a respeito sobre isso que vai acontecer na próxima semana? É próxima semana que você tinha falado? É que é um projeto de lei. Me conta aí melhor. Vou te contar a fofoca da semana. Surgiu um projeto de lei. Esse projeto de lei está descabelando centenas de profissionais. O que esse projeto de lei fala? Primeiro, o que é um projeto de lei? É uma lei em gestação. Gestações, elas podem evoluir, elas podem ter que ser interrompidas porque há alguma deficiência ali, é incompatível com a vida, existem diversas questões. Eu sou mãe de UTI, eu entendo um monte de coisa dessa questão de gestação agora. E de gestações complicadas também. O projeto de lei, ele é mais ou menos isso. Está sendo feito ali os exames iniciais daquela gestação para entender se aquele projeto vai nascer ou não. Se ele é compatível com a vida legislativa ou não. Esse projeto de lei, ele está nesse período inicial, foi iniciado agora, e dentro da intenção dele, desse projeto, é trazer novamente à tona algumas discussões lá da lei do ato médico, que é a 12.843 de 2013, a lei que a gente detesta, mas que a gente tem que conhecer, que ela fala do ato médico. Por que eu não gosto dessa lei?
porque ela é tão clara e é tão ignorada. Nela a gente fala sobre os invasivos. Quem é meu aluno sabe, a gente conversa em sala de aula sobre o que é invasivo. Inclusive, eu pego no pé e puxo a orelha de quem fala que faz procedimento invasivo. O falar que faz está anunciando que exerce uma profissão. Aí entra também a questão do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que é o quê? Exercício legal da profissão. Então, invasivo na estética não existe, porque o invasivo é atingir órgãos internos utilizando o orifício natural do corpo. Ponto. Endoscopia. Lembra da endoscopia? Só médico que faz. Tá, mas eu já fiz pelo enfermeiro. O enfermeiro cometeu um crime de exercício legal da profissão. Você pode denunciar o hospital, inclusive. Correu risco de vida. Então, tem muitas questões que entram nessa parte. Por que eu estou mencionando isso? Porque nesse artigo que fala dos invasivos, existe o principal veto que beneficia a estética. Nesse projeto de lei, quando era um projeto de lei lá em 2011, 2012, antes da lei nascer, do ato médico inicial, tinham colocado no texto que seria considerado invasivo e, portanto, restrito aos médicos, todo procedimento que invadisse a derme e a epiderme com uso de produtos químicos ou abrasivos. Eu não preciso pensar muito para entender que ela está falando de um peeling, seja ele mecânico ou químico. Aí você consegue imaginar indo no médico para fazer um peeling? Hoje em dia tá na moda aquelas agulhinhas, né? Um micro spikes, um trem assim, né? Aquilo é um peeling, eu não posso fazer em casa porque eu não sou médica. Meu Deus, que absurdo. Olha que loucura. E também tinha a informação de que invadir a pele do paciente com a intenção de injetar, fazer punção, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem os agentes químicos ou físicos, também seria considerado procedimento invasivo. Eu estou falando de injetar qualquer coisa, desde uma anestesia até um preenchedor, porque ela menciona enxertia, enxerto, preenchimento, com ou sem os agentes químicos ou físicos. O ácido hialurônico é um agente químico, que é introduzido no organismo para reter a água e fazer automaticamente um preenchimento ali. Vocês sabem melhor que eu. Nesse sentido, esses vetos, o que é veto? O Poder Legislativo, ele estudou a legislação, aquele projeto de lei, e falou o seguinte: olha, complexo demais isso aqui, vai prejudicar a classe total da área da saúde, porque até a acupuntura vai entrar como ato privativo do médico. O que a gente vai fazer? Vamos vetar. Porque se tentarem discutir sobre isso de novo, a gente nem precisa estudar de novo. Já teve um veto. A gente só pega e traz esse veto para cá de novo. Veto não volta. A Constituição Federal é muito rígida nesse sentido. Se existe algo que vai prejudicar a legislação atual ou futura, a gente não pode permitir que ela nasça. Então, o veto, ele vem com isso. Ele veio com essa intenção. Esse projeto de lei agora, que estão divulgando aí a rodo, falando que agora a estética vai acabar de vez, porque o ato médico vai ser revisto, o injetável vai ser invasivo, não vai acontecer. Eu preciso alertar os profissionais para que eles saibam que vão surgir notícias. Assim como vira e mexe, a gente fica vendo aí falsa esteticista, a mulher nem tinha falado que era esteticista. Falsa biomédica, a mulher nunca falou que era biomédica. Tem notícias falsas aí o tempo inteiro. O profissional tem que estar pronto para identificar que existem essas notícias e que ele tem que buscar as fontes adequadas. Quais são as fontes adequadas? Pesquisa e um profissional que você confie, que trabalhe com esse tipo de informação. No meu Instagram eu gosto muito de falar sobre isso, que é um assunto que me prejudica. E eu preciso mostrar para os profissionais, calma, não é assim. É diferente, deixa eu te explicar o que está acontecendo. E é uma situação que traz muita insegurança para esse profissional. Então, nesse caso desse projeto de lei, podem dormir tranquilos. Faz seu chocolate quente aí, tá friozinho aqui em Goiânia, compra uma pamonha, vai fazer seu caldinho, vai brincar com seu filho, levar o cachorro para passear, vai mudar nada, porque é um projeto de lei que a gente sabe que não vai para frente. Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente que é profissional da área da saúde, que trabalha com estética, não tem um dia de paz, né, Thay? Menina, quem não tem um dia de paz, sabe quem que é? Os advogados do CFM. Toda hora vem alguém e fala assim, vamos processar alguém por isso? Ele fala, bora. Não tem paz o cara, vive processando todo mundo. Aí o conselho também não tem paz, porque o conselho está sendo processado. O único conselho que não tem processos atuais e prejudiciais é o de odontologia.
A gente não pode garantir os motivos, mas existe uma parceria muito grande entre o Conselho de Medicina e o de Odontologia, até por conta de diversas cirurgias que eles fazem em conjunto. Mas todos os outros têm processo. E aí tem muito esteticista que fala assim, Tainara, eu quero um conselho, e dá birra, e chora, faz alguma coisa, se candidata à presidência para criar um conselho, porque é só o Poder Executivo que cria conselho de classe, só o presidente da República marca o presidente nas hashtags lá e chama ele então para fazer. Porque eu não posso, vocês votam em mim se eu me candidatar? Se votar, beleza. Porque eu não vou gastar dinheiro à toa também em campanha, a gente vende dinheiro pra caramba nisso aí. E aí, a vontade que dá é de fazer alguma coisa, mas eu não posso. O que eu falo para esse profissional? Aproveita. Porque quando o seu conselho nascer, meu amor, sua paz vai acabar. Porque vai vir processo em cima de processo. Eles estão só esperando o conselho, porque uma organização não pode processar um CPF. O processo, ele tem que ser, lembra da balança? Tem que ser equilibrado. Então, uma empresa não pode processar uma pessoa. Eu tenho que processar uma outra empresa, se eu quiser processar. Mas tem que ser igual. Existem hierarquias das partes processuais. E aí um conselho, ele não pode processar todos os esteticistas do Brasil. Nem as associações, que são de hierarquias, possuem hierarquias diferentes. Se criar um conselho, meu amor, aí sim, a gente vai precisar de um bom jurídico dentro do conselho de estética, porque vai vir um monte de paulada e pedrada junto. Que tá acumulado, eu tenho certeza. Nossa, e como? E, Thay, pra gente encerrar aqui esse assunto, assim, que eu acho que se a gente for pegar pra falar, tem muita coisa, né? E eu mesma aqui foi surgindo um monte de dúvida, falei, nossa. Vai anotando que a gente marca outro. Já tô pensando em algo bem legal, hein, pra nós duas aí. Sobre o esteticista, tenho muitos alunos esteticistas e é uma dúvida que eu vejo muito deles. Ah, professora, com o que eu posso atuar aqui na estética? O invasivo, isso é uma coisa que eu falo. Quando você falou que, gente, vocês não fazem invasivo, esses dias eu vou contar. Vou contar. Conta. No grupo da pós, uma aluna lá, porque a gente não sei o que vai ver invasivo. Eu falei, opa, primeiro que você não faz nada de invasivo. Adoro. Você faz injetável. Você não fala isso porque dá exercício legal da profissão. Ela ficou brava comigo. Porque eu tava corrigindo ela. Eu falei, menina, eu sou mãe, eu tô corrigindo por amor. Eu tô aqui te falando com carinho, porque você não vai falar que você faz uma coisa que você não faz. Aí você se prejudica, né? Mas já deixa meu contato com ela que ela vai precisar. Vou passar, vou deixar ela assim, acho que você vai precisar, vou mandar a Tainara lá. Tem que comprar fralda, me contrata. Contando polêmica, fofoca aqui. Não, mas acontece muito, tem profissional que fica grilado comigo. No meu Instagram tem uma mensagem automática. Quando alguém fala assim, professora, eu posso fazer invasivo? Eu deixei exatamente essa expressão. Que já vai em caps lock. A maior letra que tem. Invasivo, não. A vontade que dá é de tirar a mão e dar um tapinha, assim, sabe? Aquele tapinha de amor que a gente dá na mãozinha do neném quando ele quer botar o dedo na tomada. É mais ou menos isso. Dentro da estética, a gente não cabe invasivo. E o esteticista, ele, por não ter o conselho de classe, é um profissional que é lindo, tá? A segurança que eles tentam transmitir e conseguem, porque são profissionais seguros na maioria dos casos. Eles buscam informação, ele lê a legislação. Só que, se eu tentar estudar sobre o Botox, eu vou perder meu tempo. Porque eu não sou profissional da área da saúde. Se você tenta estudar sobre legislação, você vai perder seu tempo, porque não é a sua obrigação, não é o seu conhecimento. Ah, Tainara, mas eu sou autodidata. Parabéns. Mas você não tem um diploma. Você vai querer agir como um advogado? Se for assim, eu também sou autodidata, eu aprendo um monte de coisa sozinha. Eu sei arrumar meu carro, aprendi vendo meu pai. E aí eu vou virar mecânica também? Não dá. Eu preciso ter limites, eu preciso entender que dentro da minha profissão existem conhecimentos que eu não preciso ter. E existem pessoas que têm. É isso que importa para mim. Quando o profissional da estética estuda, o esteticista estuda a legislação, isso me deixa tranquila, mas ainda assim me dá medo, porque esse profissional começa a ser topetudo na maioria dos casos, achar que sabe demais. Tenha cautela com o seu conhecimento. Ler a legislação é muito importante, é um pedido que eu faço para todos os alunos que são esteticistas. E, inclusive, falando de esteticista aqui no IES, eu acho até interessante, em 2020, eu me lembro que a Carol me chamou para um almoço e era para perguntar sobre a atuação do esteticista.
porque ela tinha a intenção de expandir, só que não sabia o que podia ministrar para os esteticistas. E o IESE foi, salvo engano, a primeira instituição daqui de Goiânia que começou a aceitar os esteticistas na grade curricular. E eu me lembro que eu até fiquei emocionada na primeira aula que eu dei para o IESE, porque era um sonho meu de ver profissionais esteticistas junto com outros profissionais da área da saúde estudando a mesma coisa, estudando estética. E hoje em dia o esteticista ele se mantém com as mesmas informações lá de 2020, que são, pode atuar, não existe proibição. Tainari, por que não existe proibição? Porque a gente faz uma viagem, é uma explicação bem longa, mas resumindo, a Constituição Federal fala para mim que, na ausência de proibição, eu tenho uma autorização. Isso está onde, Tainari? No artigo 5º, existem vários princípios e um deles é o da legalidade. Quando eu falo isso, significa que eu não posso ser obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse é exatamente o texto que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Sendo assim, se não tem uma proibição, eu posso atuar com toda a liberdade. Se você for pesquisar, qual é o único procedimento que é impedido para todos os profissionais da área da saúde? O invasivo. É o único. Inclusive, na lei do esteticista, está mencionando o quê? Lá no topo, lá bem no comecinho. Esta lei não veio para instigar ou autorizar que os profissionais atuem com o procedimento lá do artigo 4º, parágrafo 4º da lei do ato médico. É o artigo que fala o que é invasivo. A lei já deixou muito claro para a gente até onde esse profissional pode ir. E todas as resoluções de estética vão mencionar isso. Para você que tem conselho de classe, vai dar uma analisada nisso hoje, agora, você vai procurar lá e você vai encontrar artigo 4º, parágrafo 4º da lei do ato médico. Tem uma relação, porque os conselhos respeitam esse limite. E eles vão te falar que existe esse limite, eles são obrigados a falar. A legislação obriga. E aí o esteticista, com base nesse princípio, ele só não pode fazer invasivo. E aí quando a gente lê a legislação, lá no artigo 5º dela, que é a 13.643 de 2015, de 2018, a gente entende o seguinte, que compete a estes profissionais, que o técnico em estética e o esteticista estão inseridos nessa lei, compete a esses profissionais trabalhar com procedimentos corporais, capilares e faciais, utilizando técnicas, cosméticos e equipamentos, desde que autorizados pela Anvisa. Quando eu comecei na estética, isso foi em 2018, mesmo ano de nascimento da lei, só que eu comecei em outubro, então tinha poucos meses. Eu conheci a estética em outubro de 2018. E aí, o que acontecia? Esses profissionais vinham para mim e falavam, Tainari, você viu da lei que fala do esteticista? Nasceu uma lei aí e tal, só que ela fala só de equipamento elétrico. Eu falei, ué, deixa eu procurar isso então. Eu li, reli, eu sei a lei de cor e salteado por conta dessa época. Eu não achei nada que fale sobre equipamento elétrico. Inclusive, comecei a identificar várias coisinhas ali, mas eu demorei 1 ano para juntar todas as informações e ter segurança para falar sobre isso e ser a primeira advogada do país a falar sobre esse assunto, a trazer essa explicação jurídica. Por quê? Dentro da lei ela não fala que tipo de equipamento é. Até porque dentro da saúde, dentro da área da saúde, a gente tem os EPIs. O que são os EPIs? Equipamento de proteção individual. Não é só equipamento elétrico, é a sua luva, sua máscara, face shield, caso você utilize, o seu capote, o jaleco, o propé, tudo precisa ter Anvisa. Por que você não pode jogar a caixa da sua luva fora e colocar ela dentro de uma caixinha de acrílico transparente bonitinha? Porque a gente precisa saber que a sua luva tem Anvisa. Eu não posso descaracterizar a embalagem daquele equipamento que eu estou utilizando. As suas seringas também são equipamento. Agulhas, cânulas, caneta pressurizada, todos esses equipamentos precisam ter Anvisa. E sim, tem caneta pressurizada que tem Anvisa hoje em dia. Na verdade, já tem uns 4 anos que esse registro já foi feito pelas primeiras. Hoje em dia tem vários modelos. Esse profissional ele pode atuar com esses equipamentos. E os argumentos são vários. Quando a gente fala sobre cosméticos, só para concluir, não está falando em lugar nenhum que esse profissional pode trabalhar só com cosméticos. A lei menciona cosméticos porque esse profissional trabalha com estética, na lei do esteticista menciona estética e cosmética. Ela só disse para mim que ele pode trabalhar com cosméticos. E trazendo um link com as técnicas, quais são as técnicas de estética que existem? Milhares. Inúmeras. Não tem nem como contar. Tem técnica de harmonização, tem técnica de botox, tem técnica de massagem, técnica de drenagem, tem técnica de tudo hoje em dia. Tem alguma proibição para alguma técnica? Não.
E é aí que entra essa possibilidade desse profissional atuar. Tainari, mas é isso mesmo? Dá certo? Como advogada, eu digo para vocês o seguinte, é importante que esse profissional tenha essas informações em mãos. Nós trabalhamos com parecer jurídico, que é feito por mim e avaliado sempre pelo escritório, a gente está atualizando inclusive alguns, para que esses profissionais tenham acesso às informações atualizadas. E aí chega alguém, um fiscal, ou até mesmo em caso de algum processo, e essa pessoa já tem algum advogado conhecido, ela vai olhar aquele parecer jurídico e vai ter acesso a esses argumentos. Porque o profissional tem que saber se defender enquanto não tem um conselho. Existem os prós e contras de não ter um conselho. O pró é a paz, mas o contra é você não tem quem te defenda. Então você tem que ser você por você mesmo, a não ser que você procure um advogado. Essa questão de entender a legislação é o que ajuda os profissionais a crescer. E foi o que fez muitas instituições abrirem as portas para vocês. Então, esteticista, não tenha medo de ampliar o seu conhecimento. Invista em pós-graduações que aceitem o seu conhecimento. Existem inúmeras pós-graduações que estão aí no mercado falando que você pode se matricular, mas aí quando você vê, vão te ensinar corte de cabelo. Vão te ensinar um monte de coisa que você aprende num salão de beleza e qualquer pessoa pode fazer, sem desmerecer a profissão, que é maravilhosa, inclusive. Mas saiba que você tem o direito de trabalhar com injetáveis, você tem direito de trabalhar com peelings, você tem direito de ter a sua clínica de sucesso e você pode sim buscar as melhores formas e as melhores possibilidades dentro do mercado. E eu falo isso com muita honra de estar aqui dentro dessa instituição que eu admiro demais e que é uma das primeiras que permitiu que vocês pudessem entrar. Então, nós temos aqui a coordenadora, né? Quem sou eu para falar alguma coisa aqui da instituição na frente da coordenadora? Mas saibam que vocês têm todo esse suporte. E é importantíssimo que vocês tenham essa segurança para atuar. Com certeza, com certeza. Aqui, sendo suspeita para falar, né? Mas eu brinco muito com os meus alunos, assim, falo que eles são meus filhos, né? Que na hora que precisa puxar a orelha, a gente puxa, mas na hora que precisa defender, apoiar, orientar, eu tenho muito isso aqui. E quem é aluno meu sabe que me manda mensagem meia-noite, se eu tiver podendo responder, se eu tiver acordado, eu vou lá e eu respondo. É uma família que se forma ali, né? É uma família. É igualzinho, até as brigas, até os... Eu falo para os alunos, gente, puxão de orelha. Você tem que escolher bem a sua instituição de ensino que você vai estudar, porque são 20 meses você se encontrando uma vez por mês, é mais vezes do que a gente reúne a família no ano, gente. Certeza. É muito tempo, é uma família, de fato. E eu me lembro do rosto de todos os meus alunos exatamente por isso, é um carinho que fica. E a gente quer cuidar de vocês. É o bem, né? E aqui a gente tem a pós hoje, ela é toda pensada para que esse aluno saia daqui tendo essa segurança para ele atuar no mercado de trabalho. A gente sabe que lógico, uma pós-graduação, ela não é todo mundo e não é quando você quer especializar, é igual na faculdade. Quando você quer especializar, você vai ver diversas matérias, diversas disciplinas. E aí você vai se especializar naquilo que você mais gostar. Então a pós, ela vai te dar uma luz, um caminho, mas te dá uma segurança para você sair aplicando uma toxina botulínica, te dá uma segurança para você fazer uma avaliação muito bem feita. A gente tem uns módulos bem específicos de prática no final mesmo da pós, que eles vão fazer atendimento do paciente modelo. Então o intuito mesmo é trazer essa segurança para os nossos alunos, né? Tainari, eu nem ia falar sobre isso, mas a Tainari já falou aqui, estou trazendo aqui, deixa eu puxar a sardinha pro meu lado também. Mas assim, vocês são recebidos com muito carinho, tá? Na verdade, todos os meus alunos, né? Desde o esteticista, ao biólogo, o fisioterapeuta, o odontólogo, o físio, já falei do físio, né? O biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro, que hoje a gente tem diversas classes trabalhando com estética. Todos vocês são muito bem recebidos pela gente. E Thay, deixa eu te agradecer, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo bate-papo, foi maravilhoso. Depois eu quero trocar uma ideia com você aí de um projeto, Tô aqui. Tá? Muito obrigada. Meu nome é Pronto. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma surpresa muito gostosa, né, de saber que vocês estavam aqui com esse podcast. Agradecer a Bruna que me permitiu estar aqui com vocês hoje, né? E para mim é muito gratificante estar retornando, né, depois de todo esse período de pausa que eu tive. Agradecer também pelo carinho e pela compreensão, pelo tempo que eu tive que ficar afastada. Mas a advogada tá on. Voltamos.
E a estética tá aqui por vocês. Tá, e passa pra nós as suas redes sociais, pro pessoal poder te acompanhar, poder tirar dúvidas com você lá também. Sim, com certeza. É @tainarilobo no Instagram, no Facebook, você consegue me encontrar assim, um nome bem diferente, né? Então acaba sendo única. E advogada da estética também, né? São poucas, então me sinto exclusiva de vocês aí, até fácil para encontrar. Meu WhatsApp eu vou deixar aqui também anotado aqui embaixo, mas é o 62 983 29 3161, parecendo operadora de call center. E lá você vai ter um atendimento com a minha equipe. Temos diversos advogados que estão aí em atuação constante para proteger vocês, e não somente a estética, tá? Dentro do escritório nós temos atuação em diversas áreas. Família, nós temos também criminal, empresarial, consumidor. Existem várias questões que também podem ser cuidadas aí, mesmo que seja fora da sua estética. Então, qualquer dúvida jurídica pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer ajudar. E também na estética, que eu sou a fã do conhecimento, pode mandar bala que eu vou te responder. Ai, muito obrigada, tá? Gente, eu vou deixar o meu Instagram aí também pra vocês, tá? Doutora Letícia Ávila. Possam te seguir aí, quem profissional da área da saúde também que tiver dúvidas sobre procedimento, sobre técnica, pode falar comigo aí que eu me coloco à disposição. Direito não é comigo não, eu mando pra Tainara. Agora que for dúvida de procedimento, pode mandar mensagem.